Agradecemos mais uma vez a todos aqueles que têm estado conosco estudando a palavra de Deus durante a semana. Nós estamos entrando, no mais um tema, que seria o tema sobre a criação, o tema do trimestre e um novo trimestre que se inicia. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelas oportunidades que nos dá a cada dia. Esteja conosco, guia-nos a estudar a Tua palavra. Pedimos suas bênçãos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema da criação é um tema dos mais importantes que existe, para o ser humano. Apesar que alguns não se preocupam muito, das suas origens, mas sem você saber suas origens fica meio sem sentido, você ter noção para onde também você vai ou aonde você está. E a Bíblia, o livro de Gênesis, e mais uma boa parte da Bíblia, explica justamente as nossas origens. E lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então aqui não entra em detalhes científicos, por exemplo, eu sou um cientista. Na ciência você busca mostrar como são os processos que ocorreram. Aqui Deus não foi relatado de forma explícita os processos como Deus criou, mas sim um relato de que ele criou. E criou quando? No princípio. Que princípio é esse? Um princípio anterior a todas as coisas que foram criadas. Lá no original está Becherit Bala Elohim, Ayet Hamashahim, Bet Harahetz, está em grego, em hebraico ali, talvez até aramaico, que é o Gênesis. E a palavra lá, a segunda palavra é o verbo hebraico bara. E o significado, é criado ou criação. Essa palavra ela está na forma masculina, de modo que aqui a palavra bala está relacionada com ele. Então o Deus tem um pronome masculino aqui. E uma peculiaridade desse verbo é que ele é sempre usado com Deus como seu sujeito. Não é usado para ninguém mais. O que significa que somente Deus pode criar dessa forma. Então, que capacidade criadora é essa? Criar a partir do nada. Existe o nada, nós também não entendemos o conceito do nada, porque até hoje nós conseguimos dividir a matéria, cada vez mais está sendo dividida, cada vez mais está se encontrando mais partículas menores do que as que a gente pensava que eram últimas, e estão encontrando outras partículas menores ainda na matéria. Então esse conceito de nada é um conceito. Mas para Deus nós sabemos, se foi criada, que existiu uma época o nada. E ele cria. E o verbo é característico da atividade criadora de Deus, em bara. É usado também em Gênesis 2, versículos 3 e 4. Então se a gente vê lá Gênesis 2, 3 e 4, está relacionado, Gênesis 2, 3 e 4. Fala sobre a criação, novamente. Se a gente olhar aqui, ó, a criação, havendo Deus criados, verso 3 e 4, abençoou Deus o dia sétimo, porque ele descansou de toda sua obra que Deus criara, Esse criar aqui também é o bara, E diz, essas são as origens do céu e da terra quando foram criados, aqui também bara. Então está relacionado somente à pessoa de Deus, como o criador de todas as coisas. Então é importante que a gente diferenciar, e distinguir aqui justamente isso, que Deus e na Bíblia é usado esse termo bara, criar somente para Deus. Outro aspecto que é dito lá, Deus, a palavra lá, é usada nas escrituras hebraicas, Elohim, pronunciado Elohim em hebraico. É um plural adjetivo de dois gêneros da palavra Eloah, considerado aqui pelos estudiosos judeus como um plural majestático, ou de excelência, expressando grande dignidade, traduzindo-se por elevadíssimo ou altíssimo. Então Elohim é uma palavra plural. Bem interessante, É por isso que lá quando diz, Deus aqui é a palavra Elohim. É um plural. Plural tem que ser mais de um. Mais de um. No mínimo dois. E nós sabemos aqui, pela Bíblia, no capítulo Gênesis 1, que está de forma clara aqui. A única pessoa que não está revelada assim de forma clara é
é Jesus. Mas Deus aqui, a figura de Deus, o Pai, né? Está aqui no princípio Deus, e também do Espírito. Então, a figura de Jesus surge, né? Quando lá é explicada, né? Quem é Jesus? Ele é o Criador, né? Ele é aquele que criou todas as coisas. Então, aqui nós podemos ver que esse plural aqui está relacionado claramente, né? A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse Deus, quem é esse Deus da criação? Deus da criação, a Bíblia revela em várias passagens que é um só, mas que é expresso, né, em 3 pessoas. Salmo 100, verso 3 diz: sabei que o Senhor, no original lá, a palavra Senhor, que traduziram, é Yahvé. Eu uso muito Yah, que seria sou o que sou, essa parte sou, né? Eu sou é Yah, e sou o que sou, né? Yahvé, né? Seria sou o que sou. E lá na palavra, né? Sabei que o Senhor é Deus, lá está escrito: sabei que Yahvé é Elohim. Elohim aqui, plural. Palavra plural. Foi ele que nos fez, mas aí, quando a palavra é plural, mas na hora de falar, fala ele, ou seja, um só. Nos fez e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Então, não foi ele que nos fez e nós não criamos a nós mesmos. Nós não criamos o universo não foi criado por si próprio. Aqui a Bíblia revela de forma clara e objetiva que Deus criou. Ou seja, o universo é separado de Deus. É algo criado por Deus, assim como nós. João, verso 1 e 1 a 4, já explica, né, quem é a pessoa, a terceira pessoa, que não estava explicada de forma clara lá em Gênesis. Diz assim: no princípio era o verbo. No original está escrito logos. E o verbo, ou seja, logos estava com Deus. No original está theon. E o verbo logos era Deus, theos. No original está assim. Ó. O verbo estava com Deus, né? Esse Deus que nós sabemos que é o Deus o Pai, theon. E o verbo era Deus, theos. Palavra diferente, né? Mas no original, eu fui verificar, é a mesma coisa. Theon e theos. É Deus, significa Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, se foi feito por intermédio dele, ele é o Criador. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, de forma clara, Jesus, aquele que se torna humano, é um dos membros, né, da divindade. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Apocalipse 1, verso 8. Jesus se expressa dizendo: eu sou o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, né? E ômega a última. Dizer que ele é o quê? O primeiro e o último. Diz do Senhor Deus. E ele diz que ele é Deus. O que era, quem é esse Deus? O que é, o que era e o que há de vir. Quem é esse Deus? Jesus, o Todo-Poderoso. Então Jesus, né, revela-se como Todo-Poderoso. Aquele, o que é Deus, o que era Deus e o que há de vir como Deus. Louvado seja o nosso Deus. Estudar isso aqui é maravilhoso. E aí nós vamos entender a grandeza do nosso Deus, do nosso Pai. Salmo 95, verso 1 a 6 nos diz: vinde e cantemos a Yahvé. Então, se você tivesse dúvida, ou teve dúvida até hoje, qual é o nome de Deus? Ele tem nome, é Yahvé. A gente pode usar, eu uso muita contração, Yah. Né? Mas ele tem nome e esse nome pode ser pronunciado, se for pronunciado de forma honrosa, respeitosa, como nós estamos fazendo aqui. Não estamos usando o nome de Deus em vão. Estamos falando da palavra dele, como ele se revela. Então não há problema. Jubilemos a rocha da nossa salvação. Nosso Deus, ele chama a si mesmo de rocha. Apresentemos ante sua face com louvores e celebremos com salmos. Então louvor, o salmo, quando a gente se apresenta na presença dele, com louvor, com salmos, ou seja, com palavras, né? Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Quem são esses deuses aqui? A Bíblia diz que nós somos criados para ser semelhante a Deus, né? Então nós somos esses deuses minúsculos, né? Por causa do pecado, nós perdemos essa condição. Mas pela morte de Jesus na cruz, nós vamos ser restaurados.
e seremos filhos de Deus, portanto deuses. Não igual em poder, igual em condições de natureza, sim, mas semelhante. Uma capacidade semelhante. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Então a Bíblia diz que a terra tem profundezas. As alturas dos montes são suas, seu é o mar e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Então está dizendo aqui que Deus, pela capacidade dele divina, ele faz coisas usando a mão, a voz, né? Usando o sopro. Ó, vinde, adoremos e prostemos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Só podemos nos prostrar perante ele e ninguém mais a gente pode se prostrar. Aqui tem os modelos que são muito usados hoje, né? Tem um resumo deles, de interpretações, né? De estudiosos, pessoas, né? Que se dizem cientistas, muitos deles, né? Filósofos, né? Quais são os modelos, né? Relacionados com as nossas origens. Tem um modelo, né? Que está na Bíblia, que é o primeiro aqui, que fala da criação. Houve o tempo, Deus cria em seus 6 dias, né? Então o tempo vai passando. Os seres humanos, né, e os animais, né, foram sepultados pelo dilúvio e o tempo segue. É a criação. A teoria do intervalo, né, que fala sobre houveram longas eras, né, Deus cria, há intervalos, Deus cria de novo em 6 dias. É possível? É possível Deus ter criado o universo e depois em um dado momento vindo e ter dado essa forma de criação para a Terra. Mas na Bíblia não está escrito de forma explícita. Só está dizendo que Deus criou. Como foi esse processo? Não é dito. Só que a Bíblia revela que o processo da criação da Terra, das estrelas, desse espaço que nós observamos, foi em 6 dias. É o que está escrito. E no 7º dia ele descansou. 6 dias o quê? Literais. Criação progressiva é outro modelo que as pessoas falam, né? Que existiram longas eras e Deus vai criando, mas criando aí nesses processos de longas eras, né? Quase já, né, um desvio, né? E aí você pode começar a dizer que houve datações, foram milhões de anos nesse processo. Tem a evolução teísta, que tenta juntar o processo da evolução com uma divindade, né, no meio disso. Então existiram longas eras e Deus dirige a evolução. Alguns dizem, né, que isso é o mais válido, né? Aí isso aí destoa completamente, né, do que está escrito na Bíblia. Deus não demorou tanto tempo para fazer as coisas em longas eras. Ele não estava experimentando. Evolução deísta, né? Aquele lá é teísta. Deísta, né? Deus existe, ele está em algum lugar, não está se preocupando. Existiram longas eras e houve um processo de evolução naturalista. Ou seja, o próprio universo começou a dar um alto processo aí que gerou a vida, gerou todas as coisas, né? Apesar que aceita a existência de Deus aqui, mas Deus aqui não atua para eles, nessa evolução deísta. Evolução panteísta, existiram longas eras e Deus evolui. Aqui é quase como se dizer que Deus é o próprio universo, né? Que aí o universo está evoluindo, está se modificando, está melhorando, né? É panteísmo, né? Ancestral do espaço, né? Existiram longas eras, né? E ele diz que vem uma vida originária dos organismos extraterrestres, né? Isso hoje está muito ventilado, tem até algumas religiões, né, como cientologia e outros aí, tem até filmes também que tratam desse tema, e muitos acham, né, que isso pode ter uma base. Mas aí fica novamente a pergunta, e essa vida extraterrestre veio de onde? E a evolução, que é aquela básica, né, a evolução do Darwin, né, que existiram longas eras e nem Deus existe, e essas longas eras aí, por si só, deu, né, estaçou o processo da criação. Então existe muita confusão. Então se você for tem, como diz, há penduricalhos, né, e há cabides para cada um, né, se pendurar numa dessas teorias aí. Tem outras teorias também que faz com que você, né, termine, né, se desviando, né, da verdade. Mas a gente tem que fazer algumas escolhas na vida. Eu prefiro crer na Bíblia, porque a Bíblia nos dá base, ao estudá-la, de que ela é a verdade. Então em Gênesis, né, 1, 3 e 4 diz: E disse Deus, haja luz, e houve o que? Luz. Então luz, quem sabia o que era luz? Só Deus sabe o que é luz. Então esse conceito, né, que nós temos das coisas,
depende de alguém que sabe o que é aquilo, que define aquilo. E diz, e vi Deus que era boa a luz. Então, boa no sentido de quê? De que existe algo mal? Não. Boa no sentido que ao fazer, ao criar aquilo, aquilo veio de acordo com o propósito dele. E fez Deus separação entre luz e trevas. Gênesis 1, 14, 16 continua falando, né, coisas que hoje são ensinadas de forma errada. E lá, como Gênesis 1, 14, 16 diz assim: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. Então Deus diz aqui que criou luminares. Quem são os luminares? São corpos celestes, né, que geram luz. Sejam esses corpos celestes por sinais, seja, sinais estações, né, esse processo todo. Para tempos determinados, ou seja, separa, né, as estações, né, separa o clima. Para dias e anos. E sejam para luminares na expansão do céu. Então, aqui o conceito de céus é acima das nossas cabeças. Aqui não fala de um céu como tem o modelo do globo, que o céu está rodeando tudo. Céu acima das nossas cabeças. Para iluminar a terra, né? Assim o foi. E Deus fez 2 grandes luminares. Aqui são agora cantos luminares 2. Então, 2 corpos celestes que geram luz. O luminar maior para governar o dia, que a gente não vai ter dúvida que é o sol, e um luminar menor para governar a noite, que nós sabemos que a noite, quem está na noite é a lua. Só que aí o que é ensinado? É ensinado que a lua não tem luz própria e que ela recebe luz, né, indireta do sol para poder gerar a luz que ela gera. Aí entrou em contradição, ou seja, entrou em conflito com a Bíblia. Eu recomendo a gente seguir a Bíblia, sabe por quê? Porque Deus é que sabe o que fez, não somos nós. E diz mais que fez o quê? As estrelas. Salmo 104, verso 19, diz assim: e Deus fez a lua para marcar o que? As estações. Então é o que é ensinado, né? Inclusive o nosso calendário é baseado no sol, o calendário solar. Só que diz aqui que quem marca as estações é a lua, não é o sol. Interessante, né? O sol sabe quando deve se pôr. Aqui é uma passagem, né? Que alguém tiver dúvida, quem é que está se pondo aqui é o sol. A Bíblia diz que é o sol que se põe e não a terra que se põe. Então tem modelo aí como modelo heliocêntrico que diz o quê? Que a terra está girando em torno do sol. O sol está num movimento, né, relativo, como se fosse parado em relação à terra. A terra que se move. Então nesse processo de movimento da terra surge o dia e a noite. Só que a Bíblia diz aqui que quem se põe é o sol. Mas alguns vão dizer, não, mas depende do olho do observador. Aqui ele falou isso, mas é porque a pessoa vê o sol se pondo, mas não é isso. Não, então quer dizer que Deus não sabe o que fez? É isso que a gente está querendo dizer. Eu acho que é perigoso. Se aqui fosse profecia, eu não dizia nada, né? Porque profecia tem sinais, né? Tem simbologia. Mas a própria profecia, na profecia, Deus usa a própria Bíblia para explicar quais são essas simbologias. Aqui não tem simbologia nenhuma. Luz é luz, lua é lua, sol é sol, estação é estação. Então, se pôr e se pôr. Mateus 5, 44, 45, o próprio Jesus fala sobre esse assunto. Ó. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Isso aqui é literal, né? Fazei bem aos que vos odeiam, é tudo literal. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, também é literal. Para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Tudo aqui literal. Então a tendência é que todo o restante do texto continue a ser que é literal, a não ser que diga, né, que agora eu estou começando uma parábola, né, ou uma metáfora, né? Porque aqui nos diz assim, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons. Maus e bons aqui é literal, o sol também, né? Mas está dizendo que aqui que o sol é quem se levanta. E complemento daquele Salmo 104, né? Quem se levanta é também quem se põe. E a chuva desça sobre os justos e injustos. Então chuva aqui também a gente pode ver que é literal. E a chuva desce também sobre justos e injustos. Então é de se avaliar que quem se levanta aqui é o sol, e no Salmo 104, por ele se levantar também, quem se expõe é o sol. Mas isso não está de acordo com o modelo heliocêntrico. Isaías 30, 26 nos diz, a luz da lua brilhará como o sol. Complementar lá, né, dos 2 luminares, aqui está dizendo que a luz da lua brilhará como o sol, quando Deus restaurar tudo.
A luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que ele causou. Então, a lua tem luz própria. O sol, né, é quem se põe. É o meu entendimento até aqui, né? Se vocês conseguirem explicar de melhor maneira, né, podem até me apresentar, né, uma explicação mais coerente do que essa. Então, como é que é formado o ano? Quem controla as estações, a gente já sabe, né? É a lua. Então, as estações primavera, verão, outono e inverno, quem controla é a lua, não é o sol. Então, aqui, ó, mas só que em função da adoração ao Deus Sol, né, que vem do mitraísmo, né, que vem do Império Babilônico, né, que é o Império Egípcio, que vem Ra, né, Osíris, Horus, né. Então resolveu-se criar um calendário solar que é de 365,24219 dias e é arredondado para 365 dias, ó. Não é preciso, por quê? Porque o calendário não é baseado no Sol. Aí é 360 dias mais um quarto do dia mais um 100, que dá esse 0,24, né? Aí existiram calendários como o Juliano, né? Que pega essas contas aqui, né? Que aproximou esse 365 mais um quarto. Juliano vem de quê? Porque Júlio César estabeleceu esse calendário. Depois veio o Papa Gregório, né? Fez alteração para estender essas partes aqui, ó, de um quarto, 1 sobre 100 e 1 sobre 400. Aí passou 365, 24, 25, né? E agora depois fez as melhorias, né, para poder chegar nesse valor que nós temos aí, ó. E é por isso que tem ano bissexto, para poder corrigir a cada 400 anos, né, os erros que existem por causa do modelo solar. E a Bíblia também diz que a lua marca as estações e também os tempos, né? Olha os tempos aqui: lua nova, quarto crescente, lua cheia, quarto minguante, né? E nova. O mês é controlado pelo quê? Mais ou menos com essas estações aqui da lua, que dá mais 20 equivalente a 29,5305, ó. Aproximadamente 29 dias, 12 horas, 44 minutos, 03 segundos. Ou seja, vê que os modelos que nós temos são aproximados. E o mês lunar, por isso que ele é estabelecido com 29 a 30 dias para fazer essa compensação. É por isso que chega no ano bissexto e faz uma correção. E o sábado, de onde é que vem o sábado? Nós falamos sobre o ano, e nós já sabemos que não é o solar, não é o mais correto. Falamos também do mês, né, que está mais ligado à lua. E o sábado, ele vem de onde? Porque existia um lugar que os dias da semana eram 10 dias. Tentaram colocar 14 dias, mas nas histórias do passado sempre existiu a semana com 7 dias. Por quê? A Bíblia explica. Gênesis 2, verso 1 a 3 diz: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, não é que Deus ficou cansado aqui, mas ele descansou da obra, ou seja, ele cessou do trabalho. É por isso que Deus diz também que nós temos que comemorar para relembrar esse dia. A cada semana relembrar da criação, relembrar que Deus é o nosso Criador, que Deus é o nosso mantenedor, que Deus é o nosso Salvador. Por isso que Ezequiel 20, verso 12, diz: também lhe deis o meu sábado como um sinal entre nós. Então, você quer ter uma ligação com Deus? Sabe qual a ligação que ele reconhece? Se você decidir guardar o sábado. Ele diz, ó, lhe dei os meus sábados como um sinal entre nós. Que sinal? Para que soubesse que eu, o Senhor, que é Yahvé, fiz deles um povo santo. Santo é separado. Quando você aceita a mensagem do sábado que está na Bíblia, alguns dizem que aboliu, né? Deus não abole aquilo que é lei, né? A mensagem do sábado que você aceita, isso vai ser sinal entre você e Deus. E aí você vai saber que Deus reconhece você como o quê? Como parte do povo dele.
Ezequiel 20:20 diz: santifiquem meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Ó, novamente. Então vocês saberão que eu, Yahvé, eu sou Yahvé, o seu Deus. Tá vendo? Então, é a coisa bem séria. Questão de, eu posso escolher o dia da semana? Você pode. Mas se você quer que Deus te reconheça como teu Deus, que você reconheça, né? Seja reconhecido como parte do povo dele, ele diz que você tem que decidir guardar o sábado. Se você não guardou até agora, eu recomendo você dar uma aprofundada, uma melhorada no estudo da Bíblia, para poder entender isso aí. Isaías 56:4-7, Deus fala: e aos filhos estrangeiros. Quem são esses filhos estrangeiros? A Bíblia aqui explica. Ó, aqueles que se uniram ao Senhor. Você quer se unir ao Senhor, mesmo sendo estrangeiro? Mesmo sendo descendente de Abraão? De forma sanguínea? Deus não está preocupado com isso, não. A promessa de salvação. E o sábado foi o quê? Lá em Gênesis. O sábado foi dado para Adão e Eva. Abraão é um dos descendentes. Mas a mensagem do sábado é para todo ser humano. Então, mas Deus diz para aqueles que são estrangeiros, ou seja, da aliança de Abraão, que se unirem ao Senhor para o servir e para o amarem o nome dele. Qual é o nome dele? Amar o nome dele. Qual é o nome dele? Yahvé. Para serem seus servos, todos os que guardaram que dia? Alguns dizem que é domingo, né? A Bíblia diz que dia que deve ser guardado aqui? Sábado. Não o profanando. E os que abraçarem a minha aliança. Quando você decide guardar o sábado, você está abraçando o que? A aliança de Deus. Também os levarei ao meu santo monte. Que santo monte é esse? A gente já viu em estudos de lição anterior. É Monte Sião. Jerusalém celestial. E os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Maravilhoso, né? Deus deixa na palavra dele o caminho que nós devemos seguir. Está escrito aqui, ó. Alguns ainda têm dúvida, né? Ainda tem mais, não, mas que no Novo Testamento, né, diz que sábado foi abolido, né? Aí esquece, né, que lá fala sábados cerimoniais, né? Quem sabe cerimoniais esses foram abolidos? Eram as festas que existiam, né? Que Deus colocou lá em Levítico, né? Festa relacionada com as cerimônias. Não tem nada a ver com o sábado do 7º dia da semana de Gênesis. Eram sábados que poderiam cair qualquer dia do mês, qualquer dia, né? Na segunda, terça, quarta, quinta. E quando caía no sábado, era chamado sábado grande. Por que foram abolidas essas cerimônias e esses sábados cerimoniais? Porque Jesus morreu na cruz e os sacrifícios, né? Relacionados, e toda cerimônia relacionada à morte de Jesus na cruz não tem mais sentido. Mas Deus está dizendo que agora aboliu o dia dele da criação. Na palavra bíblica, sábado significa descanso. Então tem descansos da semana e tem os descansos festivos. Deus decide criar a humanidade e faz parte do plano de Deus nos criar o quê? A imagem e semelhança dele. Lá em Gênesis 1, 26, 27 diz: e Deus, ou seja, lá está escrito Elohim, disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus nos dá algumas características. Qual é? Imagem. O que significa essa palavra imagem? Conforme a nossa semelhança. Dois números, 1 e 1. Você desenha um número 1 e desenha depois outro número 1. Eles são iguais ou são semelhantes? De fato, eles são semelhantes. Sabe por quê? Nada é igual, porque teria que ter a mesma matéria, teria que ter a mesma constituição para ser igual. O único que é igual é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que a Bíblia diz que é só um. Mas você pode entender, né? Por exemplo, o número 1, esse número 1 aqui, ó, de 11 de fevereiro de 1902, eles são semelhantes, não são iguais, não. São semelhantes. Então Deus nos fez o quê? Semelhante dele, mas conforme a imagem dele, ou seja, é uma cópia. E aqui tem um comentário que explica, né, para o que eu estou falando aqui de forma mais detalhada. Todo o céu tomou profundo e jubiloso interesse na criação do mundo e do homem. Então significa o quê? Que o ser humano e o mundo foram criados depois da existência de quê? Dos anjos e do céu.
Então, é por isso que é possível que a Terra tenha sido criada em um momento assim como o ser humano. Mas também é possível Deus ter criado a Terra há muito tempo atrás, lá no início, na criação, e só deu forma. Também é possível. Diz aqui, os seres humanos eram uma nova e distinta ordem. Por quê? Porque nós não somos criados semelhança de anjos. E os anjos não são semelhantes a Deus e não são a imagem de Deus. Por quê? Não sabemos. Foram criados à imagem de Deus e o desígnio do Criador é que nós povoássemos o quê? A terra. Então tem alguns aí, né, dizendo que o aborto é importante, né, que deve ser feito o aborto, pode ser feito o aborto. O aborto tem algumas condições, né, em risco a mãe, a morte, aí é possível. E o aborto também espontâneo, não aborto planejado. Será que está cumprindo a propósito de Deus? Ah, não, mas você tem relações, né? E você usa, né, o preservativo. Não, você está planejando aí. Você não está gerando a vida e matando. Você não está gerando a vida e matando. Você não deixou que houvesse concepção, é outra coisa. Destinam-se a viver em íntima comunhão com o céu, recebendo o poder da fonte de todo o poder. Sustentados por Deus, deviam viver vida impecável. Só complementando aqui, Deus diz aqui que a gente vai povoar, mas Ele não diz que eu tenho que ter 10, 20, 30. Não. A escolha é do casal. É o plano do casal. O que é recomendado é que você tenha condição de manter a sua família. Não trazer a vida a alguém para sofrer, né, junto com você. Aqui diz também na Review Herald, né, foi da irmã White, né, que escreveu esses dois textos aqui, explica também um pouco mais sobre a questão da humanidade. O homem foi o ato que coroou a criação de Deus, né? É de fato, coroou, feito a imagem de Deus e destinado a ser uma réplica. Ó. Então a imagem aqui é a mesma coisa que uma réplica, uma cópia. O homem é muito caro a Deus, pois foi formado segundo a sua imagem. Este fato deve impressionar-nos com a importância de ensinar por preceito e exemplo o pecado de macular por condescendência para com apetite ou por qualquer outro pecado o corpo que é destinado a representar a Deus no mundo. Então nós somos representantes de Deus no mundo. Então se a gente está destruindo o nosso corpo de forma consciente, planejada, isso está desonrando a Deus. Você não está representando a Deus, não. Nós temos que manter nosso corpo na melhor condição possível. Embora, né? Como é que a gente pode dizer aqui? No comentário da lição diz assim, ó, embora essas interpretações sejam corretas, a interpretação de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? A palavra hebraica lá está escrita imagem, é tselem, que se refere à forma concreta do corpo físico. Imagem, ou seja, nós temos a imagem física de Deus. Deus tem nariz? Tem. Tem barba? Tem. Tem olhos? Tem olhos. Cabelo? Tem cabelo. Nós somos parecidos com Deus. Nós somos feitos à imagem dele. Conforme a semelhança, por quê? Porque nós não somos iguais a Deus. E também não somos iguais uns aos outros. Nós somos semelhantes uns aos outros. Somos da mesma raça humana. Mas não somos iguais. Assim também nós não somos iguais a Deus. Somos semelhantes a Ele. E somos feitos conforme a imagem, porque segue um padrão. Então, também se refere às qualidades abstratas que são comparáveis à pessoa divina. Assim, Deus nos deu o poder de quê? De dominar. E isso vem de quem? Vem dele, capacidade de fazer escolhas. Isso vem de quem? Vem de Deus também. Essa compreensão integral da imagem de Deus, incluindo o corpo físico, é reafirmada, né, em outro relato da criação, que nos diz que nós somos o que? Em Gênesis 2,7, alma vivente. Nós não temos alma, nós somos alma viva. Uma alma viva. Alma é o que nós somos. Que é a união do quê? Do corpo físico com o fôlego de vida, que no original fala nefesh, né? Em alguns fala ruach, né? Ruach, nefesh, significa fôlego. Assim como também os animais recebem também o fôlego. Esse fôlego você não pode confundir, não é algo que é parte da divindade. Nós estamos recebendo uma centelha divina. Não, Deus é Deus e nós somos nós.
Deus criou o universo não é Deus. Ele criou o universo. Da mesma forma, ele nos criou. E deu esse fôlego de vida e capacidade de nós de ter vida. E respirar e ter vida. Então, é o fôlego de vida também mostra também no aspecto espiritual. Por que nós temos que ler a Bíblia diariamente, orar? Porque é como se fosse um fôlego de vida que Deus nos está dando a cada dia. É por isso que sem orar, sem ler a Bíblia, sem meditar, sem louvar a Deus, sem ler os salmos, ler a palavra dele, você não vai ter vida. Você vai morrer. 1 Timóteo 6,6 fala claramente, né? Diz, eis que todas as almas são minhas. Está lá em Ezequiel 18:4. Almas, ou seja, quem é a alma aqui? É a alma vivente. São minhas. Como é a alma do Pai, também é a alma do Filho. É minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, alguns têm umas teorias aí, inclusive teorias panteístas, de algumas religiões que não são de matriz cristã, né? Que dizem que nós temos a alma e a alma imortal. Até alguns do cristianismo também falam que a alma é imortal, né? Porque algumas passagens, né, da Bíblia no Novo Testamento falam que, né, você vai ser consumido no fogo do inferno para todo sempre, né? Mas o que é para todo sempre? O sempre depende da pessoa, velho. Quando eu falo para todo sempre, para Deus é eterno. Agora todo sempre para mim, enquanto eu estiver vivo. É totalmente diferente. Então aqui você não pode pegar uma passagem da Bíblia e ela derrubar outra passagem. Ainda tem mais. O que foi falado primeiro é a base porque é falado depois. O que é falado depois estiver discordando do que foi falado primeiro, então é bom você descartar o que foi falado depois. O que foi falado primeiro é o principal, é a base. Então aqui diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então a alma morre, ou seja, nós morremos. E aqui também, de forma complementar, em 1 Timóteo 6,6 diz, aquele que tem, ele só a imortalidade. Então quem é imortal? Só tem um. Deus. Então, se Deus é imortal, é porque nós somos mortais. Então, e está de acordo com a Bíblia. Então, o Novo Testamento está de acordo aqui com o Velho Testamento. A alma morre. O único que é imortal é quem? Deus. Então, diz aqui, ó, assim que Deus criou o primeiro homem, ofereceu 3 presentes. Na lição fala. Quais são os presentes? Aqui diz o jardim do Éden, o alimento e a mulher. A mulher é um presente? É um presente dado para Adão. Primeiro foi criado Adão. E depois Deus criou a mulher e deu um presente para o homem. Porque ele disse que não é bom que o homem viva o quê? Só. Então, graças a Deus, Deus nos deu esse presente, né? Talvez se não existisse mulher, a gente já tinha destruído tudo. Se fosse só homem, eu acho que a gente já tinha acabado com tudo. Então, o primeiro dever do homem diz respeito ao ambiente natural em que Deus colocou cultivar e guardar. Então Deus nos deu o quê? Como um dever, o quê? Nos deu presentes, mas nos deu deveres. Cultivar e guardar. O verbo avar significa cultivar. Refere-se a trabalhar, ou seja, Deus nos criou para trabalhar. Depois, né, que Deus restaurar tudo, nós vamos continuar trabalhando, nós não vamos ficar cansados, né, doentes, né, por causa do trabalho, mas o trabalho vai continuar existindo. Não basta receber um dom, mas deve-se trabalhar nele e torná-lo frutífero. Por isso Jesus disse a parábola dos talentos. Né? Por quê? Ele nos dá os dons, mas nós temos que fazer bom uso desses dons. E Deus vai cobrar isso aí. O verbo chamar significa guardar, implica a responsabilidade de preservar o que Deus te deu. Então, essas capacidades que Deus te deu, tu tem que preservar o melhor possível. É lógico que a gente vai envelhecendo e tal, mas preserve da melhor maneira possível. O segundo dever nos diz que Deus deu o quê? Diz a respeito do alimento. Deus deu aos seres humanos o quê? Que nós podíamos comer livremente algumas coisas, mas outras coisas eram restringidas, inclusive a árvore da ciência do bem e do mal. Os seres humanos não criaram as árvores nem seus frutos. Elas são dádivas, né? Presentes da graça. E não é só as árvores, né? A matriz, né? Ou seja, a base, né? Para que as árvores gerem alimentos, né? E a gente produz alimento hoje, vem tudo de Deus, que está na natureza. Né? Potássio, né? Fósforo, tudo isso mais, né? Nitrogênio são usados, né? Para a planta poder produzir. Outro, terceiro dever do homem, né? De respeito ao que? A mulher. Terceiro dom de Deus, né? O homem deixa o quê? Pai e mãe se unem à mulher. Então o homem é quem tem que deixar, aqui está dizendo que é o homem. E ele se une, pai e mãe se unem à sua mulher. Agora a mulher passa a ser o quê? Segundo lugar de importância para você. Primeiro lugar é Deus. Segundo lugar de importância é a sua esposa. Terceiro lugar de importância, sabe o quê? É a sua família. Em quarto lugar de importância é a igreja.
Preste atenção. Essa declaração extraordinária destaca a responsabilidade humana para com a aliança conjugal e o propósito de uma só carne, para que a gente possa entender o quê? Que Deus é um só. O único momento quando Deus fala, né, de uma só carne é a palavra usada também para Deus é um. Só é usada para o casamento e é só usada para a trindade. Então nós somos chamados, meus irmãos, para aprender nessa grande escola. Você está convidado esse trimestre para aprender mais sobre esses temas. Uma vez que o livro da natureza e da revelação apresentam indício da mesma mente superior, eles não podem deixar de estar em harmonia. Então, se você vê alguma coisa que não está de harmonia com a Bíblia, eu recomendo você descartar isso aí. Com diferentes métodos de linguagem, dão testemunho das mesmas grandes verdades. A ciência, a verdadeira, está sempre descobrindo novas maravilhas. Mas nada traz de suas pesquisas que corretamente compreendido esteja em conflito com a revelação divina. Então significa que tem falsa ciência. Hoje, muitas falsas ciências. E muitos falsos cientistas, né? Porque a ciência significa o quê? A busca da verdade. Mas nem todos os cientistas hoje estão buscando a verdade, não. Eles querem, às vezes, criar narrativas para as pessoas crerem. O livro da natureza e a palavra escrita lançam luz um sobre o outro. Então você tem que usar a natureza, olhar os fenômenos da natureza e comparar com a Bíblia. E esses dois têm que estar o quê? Em harmonia. Servem para nos familiarizar com Deus, ensinando algo das leis por meio das quais ele opera. Tem leis, padrões, né, em todas as coisas que Deus criou. Ellen White, no livro Educação para a Vida, diz que o método de educação instituído a princípio do mundo deveria ser para o homem modelo durante todo o tempo subsequente. Que método de educação foi esse? Com a ilustração de seus princípios foi estabelecida uma escola modelo onde? No Éden, o lar dos nossos primeiros pais. O jardim do Éden era a sala de aula, né? A natureza o compêndio. Então, ainda hoje a natureza é um compêndio. A gente não está mais no jardim do Éden, mas a natureza é o compêndio de estudo. O próprio Criador é o instrutor. Então, você conhecer a natureza como cientista, é recomendado que você busque do autor da natureza, para você aprender. E os pais da família, quem são o quê? São os alunos. Então, nós somos os alunos. De quem? De Deus. E Deus diz para você que nós temos que fazer o quê? Você quer aprender de Deus? Então você tem que tomar uma decisão. Hoje eu recomendo você tomar essa decisão. Eu já tomei a minha. Eu sou cientista. Tenho titulação e tudo mais. Mas eu já tomei uma decisão. Se algo tiver contrário ao que está claramente revelado na Bíblia, eu já sei que não é verdade. Eu, como cientista, já descarto. Porque eu aprendi isso aqui, ó. Jesus disse que para a gente aprender dele, nós temos que fazer isso aqui. Tomai sobre vós o meu jugo e aprender de quem? De mim. Para aprender de Deus o Criador, nós temos que tomar o jugo. Que jugo é esse? Ser humilde e estar pronto para aprender o que Deus revelou na palavra dele. E Jesus diz ainda, sou manso e humilde de coração. E o que você vai fazer isso quando você tomar essa decisão? Você vai encontrar descanso. Você vai ficar tranquilo. Pode estar caindo no mundo, né? Como diz, né? Tem até hinos, né? Mas você vai estar tranquilo, porque Deus está contigo, você está com Deus. Você quer ter descanso? Às vezes a gente está cansado, né? Eu estou aprendendo a tomar o jugo, né? Tem coisas que eu estou deixando na mão de Deus. Eu já vi que eu não consegui resolver. Você também talvez tenha muitas coisas. Entregue a Deus. Espere nele. E haja quando ele disser que você tem que agir. Desejo a ti já um bom fim de semana, que vai começar na sexta, pôr do sol da sexta. Já te desejo também um bom sábado, um feliz sábado, que começa quando? Ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e para teus familiares. Amém.